Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema dilatação. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão, nós vimos o conceito de dilatação, que é o aumento da superfície, do comprimento ou do volume de um corpo quando ele é aquecido. Existe o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica do corpo, e ele representa qual é o aumento, qual é a sensibilidade de um corpo à variação da temperatura em relação à sua dimensão. Vimos que a dilatação linear pode ser expressa pela fórmula ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, onde ΔL é a variação do comprimento, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear e Δθ é a variação da temperatura. Vimos que a dilatação superficial pode ser expressa por ΔA, ou seja, a variação da área, é igual a área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial vezes Δθ, e que beta é igual a 2 vezes alfa. E vimos a dilatação volumétrica, onde a variação do volume depende do volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação da temperatura, e que gama igual a 3 alfa. Vimos que no caso dos líquidos, existe o conceito de coeficiente de dilatação aparente, e que a dilatação real é a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, dilatação real, ou dilatação do líquido, é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E vimos que existe o estranho caso da água, onde existe o aumento do volume entre 4 graus e 0 graus Celsius. Ou seja, apesar de eu estar esfriando a água de 4 para 0, ela aumenta de volume. Todas as outras substâncias, quando eu esfrio, ela encolhe, quando eu esquento, ela se dilata. No caso da água, entre as temperaturas de 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, ela tem um efeito ao contrário. Eu esfrio a água de 4 para 0 e ela aumenta de volume. É por isso que os lagos congelam na sua superfície, porque a água mais fria está na superfície. É por isso que o gelo flutua, é por isso que os icebergs flutuam. Então, vamos agora aos nossos exercícios. Primeiro, 2 barras de 3 metros de alumínio encontram-se separadas por 1 centímetro a 20 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura para que elas se encostem, considerando que a única direção da dilatação acontecerá no sentido do encontro? Então, ele também nos dá aqui que o alfa do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 sobre graus Celsius. Graus Celsius a menos 1 aqui. Então, vamos aqui. Eu tenho 2 barras de alumínio. Esta é uma barra de alumínio. Esta é outra barra de alumínio. Cada uma delas tem 3 metros de comprimento. E elas estão separadas aqui pela distância de 1 centímetro. Então, este pedacinho aqui que separa as 2 barras é de 1 centímetro. E elas estão a 20 graus Celsius. E o que ele está perguntando aqui é qual é a temperatura que eu tenho que esquentar essas 2 barras para que elas se encostem. Considerando que este lado de cá está fixo, como se eu tivesse encostado numa parede aqui está encostado numa parede. Então, na hora que eu esquentar, todo o aumento de tamanho vai ser nesse sentido aqui do 1 centímetro. O que tem que acontecer aqui para as duas se encostarem? Cada barra vai ter que crescer de tamanho meio centímetro. Então, quais são os nossos dados aqui? ΔL é igual a 1 centímetro dividido por 2, ou seja, meio centímetro, 0,5 vezes 10 a menos 2 metro. O comprimento é de 3 metros, o comprimento inicial é de 3 metros. Temperatura inicial é 20 graus Celsius. Temperatura final é o que eu quero saber. E eu ainda sei que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius.
Então, ó, coeficiente em graus Celsius, temperatura em graus Celsius, ΔL em metros, L0 em metros. Então agora eu já consigo calcular. ΔL igual a L vezes alfa vezes Δθ. Então agora é só substituir. ΔL é meio centímetro, 5 vezes 10 a menos 2. L é igual a 3, alfa é 22 vezes 10 a menos 6. Temperatura final menos temperatura inicial, que é o Δθ. Eu sei que θ0 é igual a 20 graus Celsius. É só eu passar essas outras coisas dividindo para o lado de cá. Fazendo essas continhas todas, eu chego aqui 75,76 igual a θF, que é a temperatura final, menos 20. Ou seja, temperatura final é igual a 95,76. 95,76 o quê? 95,76 graus Celsius. Então, quando eu esquentar essas duas barras aqui, de 20 graus Celsius até 95,76, quase 96 graus Celsius, elas irão se encontrar aqui. Ok? Exercício número 2. Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25 metros. Para isso, ele adquire 100 metros de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Como ele não quer desperdiçar material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. E depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade está mais baixa do que a média. E decide fazer algumas continhas, alguns cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo que o acréscimo de comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação da temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deveria ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. Então vamos lá. Ele ainda me diz aqui que o coeficiente de dilatação linear do fio é 4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então o que eu tenho aqui de dados, desse texto enorme aqui que a gente teve? O que ele falou aqui? Que eu preciso de um aumento de 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. O meu comprimento inicial do fio aqui era de 100 metros. O alfa é igual a 4 vezes 10 a menos 5 graus por grau Celsius. Nós sabemos que ΔL é igual a L vezes alfa vezes Δθ. ΔL é igual a L alfa Δθ, é só substituir agora. Substituindo aqui ΔL é os 2 centímetros que eu preciso, o L são os 100 metros iniciais, alfa é o que ele me deu e o Δθ é o que eu quero saber. Fazendo essas contas eu chego à conclusão de que Δθ é 0,5 vezes 10, então Δθ é igual a 5. 5 o quê? 5 graus Celsius. Ou seja, se aquele nosso fazendeiro conseguir, for ao campo e for realizar a cerca, construir a cerca, quando a temperatura estiver pelo menos 5 graus Celsius mais elevada do que estava naquele dia, o que acontecerá? Ele conseguirá fazer a cerca sem precisar fazer a emenda de 2 centímetros no fio, porque ele falou que era impossível fazer uma emenda. Então ele conseguirá fazer a cerca de forma perfeita, porque ficaram faltando 2 centímetros. Quando a temperatura for 5 graus Celsius maior, o comprimento do fio será 2 centímetros maior. Boa utilização dos conceitos de dilatação térmica. Exercício número 3. Eu tenho uma peça de zinco e ela foi constituída a partir de uma chapa com lados 30 centímetros. Então eu tenho 30 por 30. Na qual foi retirado um pedaço de 500 centímetros quadrados. Elevando-se de 50 graus a temperatura da peça restante, qual será a sua área final em centímetros quadrados? E ele dá aqui que o alfa é 2,5 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então vamos lá, eu tinha uma placa, desta placa aqui, ela tinha 30 centímetros por 30 centímetros, e eu fiz um buraco
aqui, né, não sei de que tamanho, não sei de que forma, ele não me diz qual é, se eu fiz um buraco redondo, quadrado, retangular, um monte de buraquinhos. Ele só me diz que eu sumi com 500 centímetros quadrados aqui. A área inicial qual que era? Era 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. Então, o que eu posso saber aqui? Que a área inicial era os 900, menos a área que eu fiz o buraco, ou seja, 400 centímetros quadrados. E o que eu sei? Eu sei que ΔA é igual a A vezes beta vezes Δθ. E eu sei que beta é igual a 2 vezes alfa. Quando eu faço essas continhas, eu tenho ΔA igual a área inicial vezes beta vezes Δθ. Na hora que eu faço área, substituo os valores aqui, a área é 400 centímetros quadrados. Alfa vezes 2 é 5 vezes 10 a menos 5. E Δθ igual a 50 graus Celsius. Ele falou aqui que eu elevei a temperatura em 50 graus Celsius. E agora é só fazer as contas. E eu tenho que ΔA foi igual a 100.000 vezes 10 a menos 5, que é igual a 1. O quê? 1 centímetro quadrado. Ou seja, a área da chapa passou de 400 centímetros quadrados para 401 centímetros quadrados. Que é o que ele pergunta aqui. Qual será a área final em centímetros quadrados? Ou seja, a área final é igual a menos a área inicial, é o ΔA. Ou seja, 1 é igual a área final menos 400. A área final, 401 centímetros quadrados. Exercício número 4. Eu tenho um paralelepípedo. Paralelepípedo é o famoso tijolo de uma liga de alumínio. E ele dá o alfa do alumínio aqui, 2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. E ele diz que as arestas, né, ou seja, os lados desse tijolo são, quando a temperatura é 0 graus Celsius, são 5, 40 e 30 centímetros. De quanto aumenta o volume deste nosso tijolo, esse paralelepípedo, quando ele é aquecido a temperatura de 100 graus Celsius? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu paralelepípedo de alumínio. Eu tenho as dimensões aqui dele 5 por 30 por 40. Então eu sei calcular o volume dele. O volume é 5 vezes 30 vezes 40. Isso dá 6.000 centímetros cúbicos. Eu sei ainda que o alfa do alumínio é 2 vezes 10 a menos 5. E o que nós sabemos? Que variação do volume é igual a volume inicial vezes gama vezes Δθ. E o gama igual a 3 alfa. Só substituir os valores aqui na fórmula e a gente chega aqui que delta volume é igual a volume inicial, que são 6.000. O gama, que é 3 alfa, é 6 vezes 10 a menos 5. E o Δθ, ele falou aqui, eu passei de 0 para 100 graus Celsius. Então, 100 aqui. Na hora que eu multiplico isso tudo, eu chego que ΔV igual a 36. 36 o quê? 36 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume passou de 6.000 centímetros cúbicos para 6.036 centímetros cúbicos. Mas o que ele perguntou aqui é de quanto aumenta o seu volume. Então, o aumento do volume é ΔV, que é 36. Exercício número 5. Eu tenho um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos. E ele está completamente cheio com um determinado líquido a 0 graus Celsius. Este conjunto, né, líquido e recipiente, é aquecido até 100 graus Celsius. E o que se observa aqui? Se observa que 15 centímetros cúbicos deste líquido derramou, ou seja, extravasou do recipiente. Considerando o coeficiente de dilatação linear do vidro, ou seja, do recipiente, como sendo constante no referido intervalo térmico e igual a 4 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, qual é o coeficiente de dilatação real deste líquido? Então vamos lá. Eu tinha um recipiente aqui, ele estava cheio até a boca. Este recipiente tinha um volume inicial de 3.000, a temperatura era 0. Na hora que eu esquentei, o que acontece? O recipiente se dilata e o volume do líquido também se dilata. Só que ele falou aqui que vazou, né?
né, extravasou uma certa quantidade. Esta quantidade foi 15 centímetros cúbicos. Então, aqui os nossos dados. O volume inicial era 3.000, delta volume aparente foi de 15 centímetros cúbicos, a variação da temperatura foi 100 graus Celsius, e o que nós sabemos? Que ΔV é igual a V0 vezes o gama aparente vezes Δθ. E o delta real, ou o gama real, é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. E agora é só substituir. Delta volume, quanto foi? Foram os 15 centímetros. V0 é o volume inicial, são os 3.000 centímetros cúbicos. Gama aparente é gama real menos gama do recipiente. É só eu jogar esse gama aparente para o outro lado. Gama real menos gama do recipiente igual a 100. 15 igual a 3.000. Gama real menos gama do recipiente, que é 3 vezes o alfa, né? Então é 12 vezes 10 a menos 6. O 100 eu já multipliquei aqui pelos 3.000. Então agora só sobrou aqui para a gente calcular o gama real. Só passar os 300.000 dividindo para o lado de cá, passar os 12 vezes 10 a menos 3, 6, somando. E aí a gente chega aqui, gama real é igual a 6,2 vezes 10 a menos 5. É o coeficiente de dilatação real do nosso líquido. Então, resposta final. Gama real é 6,2 vezes 10 a menos 5, o quê? Graus Celsius a menos 1. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Grande abraço, nos vemos nas próximas videoaulas.